Audiobook Amando a Jesus Cristo, Meditações para a Quaresma, 45º dia, sexta-feira da Semana Santa. Reflexões sobre a flagelação, a coroação de espinhos e crucificação de Jesus Cristo, página 303. Santo Afonso Maria de Ligório. Sobre a flagelação. Escreve São Paulo a respeito de Jesus Cristo. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo. Filipenses 2:7. São Bernardo acrescenta o seguinte a esse texto: não só tomou a forma de escravo para viver sujeito, mas a de mau escravo para ser açoitado. É certo que a flagelação foi o tormento mais cruel que abreviou a vida de nosso Redentor, porque a grande efusão de sangue, já por ele predita, este é o meu sangue, que será derramado por muitos. Mateus 26:2. Foi a causa principal de sua morte. É verdade que esse sangue foi derramado primeiramente no horto, na coroação de espinhos, na crucificação em maior abundância, porém na flagelação. Ela foi para Jesus Cristo de grande vergonha e opróbrio, pois era o castigo reservado aos escravos. Os tiranos, depois de haver condenado à morte os santos mártires, mandavam que fossem antes flagelados e depois trucidados. Nosso Senhor, porém, foi flagelado antes de ser condenado à morte. Ele mesmo havia anunciado a seus discípulos de modo particular essa flagelação. Será entregue aos gentios, escarnecido e açoitado. Lucas 18:32. Querendo significar as grandes dores que lhe traria esse tormento. Foi revelado a Santa Brígida que um dos algozes mandou que Jesus se despojasse por si mesmo de suas vestes. Ele obedeceu e abraçou em seguida a coluna a qual foi amarrado e então flagelado, tão cruelmente que seu corpo ficou todo dilacerado. Diz a revelação que os açoites não só feriam, como também rasgavam suas carnes sacrossantas. E foi de tal maneira dilacerado que se viam no peito as costelas descobertas. Relaciona-se com isso o que escreve São Jerônimo. Os açoites retalharam o sacratíssimo corpo de Jesus. E São Pedro Damião, afirmando que os algozes tanto se fatigaram na flagelação que chegaram a perder as forças. Tudo isso havia predito Isaías, quando dizia: ele foi quebrantado por nossos crimes. Isaías 53:5. Quebrantado significa o mesmo que moído, pisado. Ó meu Jesus, sou eu um dos vossos mais cruéis carrascos, que te flagelei com os meus pecados. Tende, porém, piedade de mim. Ó meu amável Salvador, é muito pouco um coração para te amar. Não quero viver mais para mim mesmo, mas só viver para ti, meu amor, meu tudo. Digo-te, pois, com Santa Catarina de Gênova: ó amor, não mais o pecado. Basta quanto tenha te ofendido. Espero agora ser teu, e com tua graça quero ser sempre teu por toda a eternidade. Sobre a coroação de espinhos. A Santíssima Virgem revelou a Santa Brígida que a coroa de espinhos cingia toda a sagrada cabeça de seu filho até ao meio da fronte, e que os espinhos foram enterrados com tanta violência que o sangue escorria em torrentes pela face, de modo que o rosto de Jesus parecia todo coberto de sangue. Escreve Orígenes que essa coroa de espinhos foi tão
não foi retirada de sua cabeça, da cabeça do Senhor, senão depois de haver ele expirado na cruz. Sendo a veste interior de Jesus não costurada, mas tecida por inteiro, não foi dividida entre soldados, como as outras vestes exteriores, mas posta à sorte, segundo São João 19, 20 e 24. Ora, devendo tirar-se essa veste pela cabeça ao ser Jesus dela despojado, segundo a opinião de vários autores, foi-lhe tirada a coroa e novamente reposta antes de ser cravada na cruz. Está escrito no Gênesis: amaldiçoada será a terra na tua obra, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Gênesis 3, 17 e 18. Essa maldição foi fulminada por Deus contra Adão e contra toda a sua descendência. Sob a expressão terra, entende-se aí não somente a terra material, mas também a carne humana que, infeccionada pelo pecado de Adão, não gera senão espinhos de culpas. Para remediar justamente essa infecção, diz Tertuliano, era necessário que Jesus Cristo oferecesse a Deus em sacrifício esse grande tormento da coroação de espinhos. Esse tormento de espinhos, além de ser extremamente doloroso, foi acompanhado de bofetadas, de escarros e dos sarcasmos dos soldados, como escrevem São Mateus e São João. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre sua cabeça e uma cana em sua mão direita. Ajoelhando-se perante ele, escarneciam dizendo: Ave, rei dos judeus! E cuspindo-lhe no rosto, tomavam-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. Mateus 27, 29 e 30. E o envolveram com uma veste purpúrea e chegando-se a ele diziam: Ave, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. João 19, 2. Ah, meu Jesus, quantos espinhos eu juntei a essa coroa com meus pensamentos, a que dei consentimento. Desejaria morrer de dor. Perdoai-me pelos méritos daquelas dores que suportaste justamente para me perdoardes. Ah, meu Senhor, tão dilacerado, vilipendiado, sobrecarregado com tantas dores e desprezos para mover-me e compadecer-me de ti e para que te ame a menos por compaixão e não te cause mais desgosto. Basta, meu Jesus, não insista em padecer mais. Já estou persuadido do amor que me tendes e eu te amo com toda a minha alma. Vejo, porém, que para ti não é bastante. Não estás saciado de penas. O que se dará depois de morto de dores na cruz? Ó bondade, ó caridade infinita, infeliz o coração que não te ama. Sobre a crucifixão. A cruz começou a atormentar a Jesus Cristo antes mesmo de ser nela pregado, já que depois da condenação de Pilatos teve que levar até o Calvário a cruz em que devia morrer, e ele, sem oposição, tomou-a sobre seus ombros, e levando a sua cruz às costas, saiu para aquele lugar que se chamava Calvário. João 19, 17. Falando desse acontecimento, escreve Santo Agostinho: se atender à crueldade que usou com Jesus Cristo, fazendo-o carregar pessoalmente seu patíbulo, foi isso um grande opróbrio. Mas se olhar para o amor com que Jesus abraçou a cruz, foi um grande mistério. Levando a cruz, quis o nosso capitão desfraldar a bandeira sob a qual deveriam arrolar-se e militar os seus sequazes nessa terra, para assim se tornarem depois seus companheiros no reino dos céus. São Basílio, falando nesse texto de Isaías, nasceu-nos um menino e foi-nos dado um filho, e sobre seus ombros foi posto um principado. Isaías 9, 6. Diz que os tiranos da terra agravaram seus súditos com encargos injustos para aumentar o seu poder. Jesus Cristo, pelo contrário,
quer aliviar-nos o peso da cruz e levá-la, morrendo nela, para obtermos a salvação. É também certo que os reis da terra colocam seu poder na força das armas e no acervo das riquezas. Jesus Cristo, porém, fundou seu principado no ludíbrio da cruz, humilhando-se e padecendo, e de boa vontade se sujeitou a levá-la nessa viagem dolorosa para, com seu exemplo, dar-nos coragem de abraçar com resignação a sua cruz e assim segui-lo. Fala a todos os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, abnegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Notemos aqui as belas expressões com que São João Crisóstomo saúda a cruz. Ele a chama esperança dos desprezados. Que esperança de salvação teriam os pecadores se não fosse a cruz em que Jesus morreu para reprimi-los? O santo diz: é a guia dos navegantes. A humilhação que nos vem da cruz, isto é, da tribulação, é a causa de obtermos nessa vida, como num mar cheio de perigos, a graça de observar a lei divina e, se a transgredirmos, a de nos emendar, segundo afirma o profeta. Para mim foi bom que me humilhasse, para que eu aprenda as tuas justificações. Salmos 118, 17. Conselheiro dos justos. Os justos tiram da adversidade motivo e razão para unirem-se mais com Deus, alívio dos atribulados. Donde tiram os aflitos maior lenitivo, senão do aspecto da cruz, na qual morreu, cheio de dores por seu amor, seu Redentor e seu Deus? Glória dos mártires. Foi nessa glória dos santos mártires poder unir suas penas e morte às que Jesus Cristo suportou na cruz, como diz São Paulo. Para mim, não há outra glória do que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Médico dos doentes. Ó, que grande remédio é a cruz para muitos que estão enfermos de espírito. As tribulações os esclarecem e os desprendem do mundo. Fonte para os que têm sede. A cruz, isto é, sofrer por Jesus Cristo, é o desejo dos santos. Santa Teresa dizia: o padecer ou morrer, ou padecer ou morrer. E Santa Maria Madalena de Pátria ia adiante e dizia: padecer e não morrer, como se recusasse morrer e ir gozar no céu para ficar nessa terra e padecer. Afinal, falando em geral dos justos e dos pecadores, cada um de nós toca sua cruz. Os justos, apesar de gozarem da paz e de consciência, têm as suas vicissitudes. Ora, são consolados pelas visitas de Deus, ora afligidos pelas contrariedades e enfermidades corporais, e em especial pelas desolações, pelas trevas e tédio de espírito, escrúpulos, tentações, temores da própria salvação. Muito mais pesada, porém, é a cruz dos pecadores, os remorsos de consciência que os atormentam, os temores dos castigos eternos de que quando em quando se apoderam deles, e as angústias que sofrem nas adversidades. Os santos, nas contrariedades, se resignam com a vontade divina e sofrem em paz. Mas como poderá resignar-se o pecador com a vontade de Deus se ele vive em sua inimizade? As penas dos inimigos de Deus são só penas sem nenhum conforto. Por isso dizia Santa Teresa que quem ama a Deus abraça a cruz e com isso não sente, mas quem não ama a Deus abraça a cruz e com isso não a sente. Mas quem não ama a Deus arrasta à força a cruz e assim não pode deixar de sentir o peso. Chegamos à crucifixão. Foi revelado a Santa Brígida que quando o Salvador se viu estendido na cruz, colocou por si mesmo a mão direita no lugar em que devia ser cravado. Em seguida, cravaram-lhe a outra mão e depois os sagrados pés, deixando Jesus Cristo morrer no leito de dor.
Diz Santo Agostinho que o suplício da cruz era um tormento terrível, porque na cruz a morte era adiada para que a dor não tivesse logo termo. Ó Deus, que assombro havia de causar ao céu ver o Filho do Eterno Pai crucificado entre dois ladrões. Já Isaías havia profetizado, e ele foi posto no número dos malfeitores. Isaías 53, 12. São João Crisóstomo, considerando Jesus na cruz, exclama cheio de admiração e amor: Vejo-o no meio do céu, entre o Pai e o Espírito Santo. Vejo-o no monte Tabor, entre dois santos, Moisés e Elias. E como então vê-lo crucificado no Calvário entre dois ladrões? Mas assim devia ser, porque segundo o decreto divino, devia morrer para satisfazer com sua morte os pecados dos homens e salvá-los conforme o predissera Isaías. E foi reputado como malfeitor e carregou com os pecados de muitos. 53, 12. Pergunta o mesmo profeta: quem é este que vem de Edom e de Bosra com as vestes tintas? Isaías 63, 1. Este formoso em seu traje que caminha na multidão de sua fortaleza? Isaías 63, 1. Quem é este homem tão belo e forte que vem de Edom com as vestes tintas de sangue? Edom significa a cor vermelha, algo escuro como se depreende do Gênesis 25, 30. Ele responde: Eu sou o que falo a justiça e que combato para salvar. Isaías 63, 1. Quem assim responde, como explicam os intérpretes, é Jesus Cristo, que diz: Eu sou o Messias prometido, que vim para salvar os homens, triunfando de seus inimigos. Em seguida, vem de novo a mesma interrogação: por que é vermelha a tua veste e as tuas roupas como as dos que pisam no lagar? Isaías 63, 2. E responde-se: Eu sozinho calquei o lagar das gentes. Não há um homem comigo, não há um só homem comigo. Tertuliano, São Cipriano e Santo Agostinho tomam o lagar pela paixão de Jesus Cristo, na qual as suas vestes e as suas carnes ficaram ensanguentadas, como escreve São João, e estava vestido com uma veste tingida de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Apocalipse 19, 13. São Gregório, explicando esta palavra: Eu sozinho calquei o lagar, escreve, lagar em que foi pisado, e calcou ao mesmo tempo. Diz, porque Jesus Cristo, com sua paixão, venceu os demônios. Disse, foi pisado, porque na paixão seu corpo foi esmagado e pisado, como se faz com as aves no lagar. É o que diz outro testemunho de Isaías. E o Senhor quis esmagá-lo em sua enfermidade. Isaías 53, 10. Sem beleza, nem forma. E o Senhor, que era o mais formoso dos homens, Salmos 44, 3, aparece no Calvário tão disforme pelos tormentos que causa horror a quem o vê. Essa deformidade, porém, o faz aparecer mais belo ainda aos olhos das almas que o amam, já que aquelas chagas, aquelas pisaduras, aquelas carnes dilaceradas são provas e sinais do amor que ele tem por nós, como delicadamente cantou Petrucci. Por nós, como um réu flagelado, com aspecto tão disforme e feio, ofereceis, tanto mais belo, porém, e doce vos aclamam os corações amados que por vós clamam. Acrescenta Santo Agostinho: ele pendia disforme na cruz,
mas sua deformidade constituía a nossa beleza. Assim, porque aquela deformidade de Jesus crucificado foi a causa da beleza de nossas almas que, até então disformes, lavadas pelo seu precioso sangue, tornaram-se graciosas e belas, segundo o que escreve São João. Estes que estão revestidos de estolas brancas, quem são e de onde vieram? São os que vieram de uma grande tribulação e lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:13. Todos os santos, como filhos de Adão, exceto a Santíssima Virgem, estiveram por algum tempo recobertos com uma veste sórdida, mas lavadas com o sangue do Cordeiro, tornaram-se cândidas e agradáveis a Deus. Ó meu Jesus, disseste que quando exaltado na cruz, atrairia tudo a ti. João 12, 32 e 33. Realmente nunca deixaste de conquistar afetos de todos os corações, e já muitíssimas almas felizes, vendo-te crucificado e morto por seu amor, abandonaram tudo, posses, dignidades, pátria e parentes, chegando até a abraçar os tormentos e a morte, para se entregarem inteiramente a ti. Infelizes aqueles que resistem à tua graça, que lhes obtivestes com tantas fadigas e dores. Ó Jesus, esse será o maior tormento no inferno. Pensar que tiveram um Deus que para ganhar seu amor deu a vida por eles na cruz e que eles quiseram perder-se de livre vontade e que não haverá mais remédio por toda a eternidade. Ah, meu Redentor, eu já mereci. Ah, meu Redentor, eu já mereci cair nessa desgraça pelas ofensas que te fiz. Quantas vezes resisti à graça que procurava atrair-me a ti, e para seguir as minhas inclinações, desprezei o teu amor e virei as costas. Ó, tivesse morrido antes de te ofender. Ó, se sempre tivesse te amado. Agradeço-te, meu amor, que me suportaste com tanta paciência e que, em vez de me abandonar-me, como eu merecia, duplicaste os convites e me cumulaste de luzes e impulsos amorosos. Eternamente cantarei as misericórdias do Senhor. Não deixeis, meu Salvador e minha esperança, de continuar a atrair-me e acumular-me de tuas graças, para que no céu eu possa te amar com mais fervor, pensando em tantas misericórdias de que fui objeto depois de tantos desgostos que causei. Tudo espero daquele sangue precioso que derramaste por mim e daquela morte tão dolorosa que por mim sofreste. Ó Santíssima Virgem Maria, protegei-me e rogai a Jesus por mim. Jesus na cruz. Jesus na cruz foi um espetáculo que encheu de admiração o céu e a terra. Ver um Deus onipotente, Senhor de tudo, morrer num patíbulo infame, condenado como um celerado entre dois malfeitores, era um espetáculo da justiça ver que o Pai Eterno, para satisfazer sua justiça, pune os pecados dos homens na pessoa de seu Filho unigênito, que lhe era tão precioso como sua própria pessoa. Foi um espetáculo principalmente de amor ver um Deus que oferece da vida para remir a morte de seus inimigos escravos. Para remir da morte os seus inimigos escravos. Este espetáculo foi e será sempre o objeto mais caro da contemplação dos santos, pelo qual desprezaram e se despojaram de todos os bens e prazeres da terra, e abraçaram com afã e alegria as penas e a morte, para mostrar, de algum modo, a sua gratidão a um Deus que morreu por seu amor.
Confortados com a vista de Jesus desprezado na cruz, os santos amaram os desprezos mais que os mundanos prezam todas as honras do mundo. Vendo Jesus morrer na cruz, procuraram abandonar todos os bens da terra. Vendo-o todo coberto de chagas sobre a cruz, escorrendo sangue de todos os membros, abominaram todos os prazeres sensuais e procuraram os mais possível crucificar a sua carne para acompanhar com as suas dores as dores do crucifixo. Vendo a obediência e a uniformidade da vontade de Jesus com a de seu Pai, esforçaram-se por vencer todos os apetites que não eram conformes à vontade divina, e muitos, ainda que ocupados em obras de piedade, sabendo que o privar-se da própria vontade é o sacrifício mais grato ao coração de Deus, procuraram entrar em determinada ordem religiosa para levar uma vida de obediência e submeter a vontade própria à dos outros. Vendo a paciência de Jesus Cristo em querer sofrer tantas penas e opróbrios por nosso amor, aceitaram em paz e com alegria as injúrias, as enfermidades, as perseguições e os tormentos dos tiranos. Vendo finalmente o amor que Jesus Cristo lhes demonstrou, sacrificando por nós sua vida sobre a cruz, sacrificaram a Jesus tudo quanto possuíam, bens, prazeres, honras e vida. Como é então possível que tantos outros cristãos, ainda que saibam pela fé que Jesus Cristo morreu por seu amor, em vez de dedicar-se ao seu serviço e amor, se empenhem em ofendê-lo e desprezá-lo por prazeres breves e miseráveis? De onde nasce tão grande gratidão? Provém do esquecimento da paixão e morte de Jesus Cristo? Mas, ó Deus, qual será o seu remorso e vergonha no dia do juízo, quando o Senhor lhes lançar em face quanto fez e padeceu por eles? Não deixemos de ter sempre diante dos olhos, almas piedosas, a Jesus crucificado que morre entre tantas dores e ignomínias por nosso amor. Todos os santos receberam da paixão de Jesus Cristo aquelas chamas de caridade que os levaram a despojar-se de todos os bens deste mundo e até de si mesmos, para se entregar exclusivamente ao amor do serviço desse divino Salvador, que, amando os homens, não podia fazer mais do que fez para ser amado por eles. A cruz, isto é, a paixão de Jesus Cristo, é que obterá a vitória sobre todas as nossas paixões e sobre todas as tentações que nos levam para o inferno da separação de Deus. A cruz é o caminho, a escada para subir ao céu. Bem-aventurado quem abraçar em vida e não deixar senão na morte. Quem morre abraçando a cruz tem um penhor seguro na vida eterna, a qual já foi prometida a todos os que com ela seguem a Jesus crucificado. Ó meu Jesus crucificado, para te fazer amar os homens, nada poupaste. Para te fazer amar dos homens, nada poupaste, chegando até a dar a vida com uma morte tão dolorosa. Como então esses homens que amam seus parentes, seus amigos e até os animais, dos quais recebem quaisquer sinal de afeição, são tão ingratos convosco, que por bens miseráveis e vãos desprezam a tua graça de amor? Ah, infeliz de mim, que sou um desses ingratos que por uma ninharia renunciei à vossa amizade e te dei as costas. Mereceria ser lançado de fora de tua face, como fui lançado da minha própria. Mas eu percebo que continuas a pedir-me o meu amor. Amarás o Senhor teu Deus. Sim, meu Jesus, desde que desejais que eu te ame e me esforces o perdão, desde que desejais que eu te ame e me ofereces o perdão, renuncie a todas as criaturas. E de hoje em diante não quero amar senão a ti, meu Criador e meu Redentor. Sereis o único amor de minha vida. Ó Maria, Mãe de Deus e refúgio dos pecadores, rogai por mim,
Obtende-me a graça de amar a Deus e nada mais te suplico.